Bom, pessoal, a gente vai continuar a nossa última aula, tá? Essa daqui a gente vai trabalhar com a soma dos N termos da PA e da PG. A gente já viu isso na outra aula sobre a PA e a PG, o começo, né, desse assunto, e agora é uma continuação, tá bom? Então vamos relembrar primeiro o que a gente já trabalhou, tá? Para poder entender melhor o que vai ser essa sequência, tá bom? A gente já viu que a progressão aritmética, a PA, ela é uma sequência, tá? Ela é uma sequência bem específica, né, que trabalha sempre fazendo uma adição ou uma subtração, tá? Ela tem essa formulinha aqui, que a gente chama de fórmula geral, e ela é usada para encontrar um valor que está muito na frente, um valor que é mais fácil você fazer uma fórmula e ir direto nele do que você procurar item por item até chegar naquele número específico. Então, isso aqui a gente já viu na última aula, né? A fórmula geral da PA, ela vai ser usada nessa aula aqui também, né? Uma continuação. Aí a gente já viu também a progressão geométrica, né? A PG. A PG é um pouco diferente, né? Ela trabalha usando a multiplicação, tá? Então ela sempre vai fazer mudanças, ela sempre vai descobrir novos números através da multiplicação. Eu coloquei a formulinha geral dela aqui também, tá? Pode ver que ela é diferente da fórmula da PA, né? Ela tem elementos diferentes. O detalhe aqui, né, que na PA a razão, né, a regra que faz a conta toda existir, ela é o R, né? Ela é representada pela letra R. E na PG a razão ela é representada pela letra Q. Então, essa é uma diferencinha aqui que é muito importante, até para a gente não confundir uma conta com a outra, tá? Só para a gente lembrar e ficar bem fixado isso, né? Então, olha lá, N, esse N que está aparecendo aqui, esse N que aparece aqui também no meio da conta, é a posição do elemento procurado. Então, se eu quero achar o 10º elemento, quer dizer que esse N vale 10, tá? O A1, ele é o primeiro elemento. Lembra que na última aula a gente já falou que o elemento, ele é escrito com a letra A e tem sempre um número que vai me falar da posição. Então, se esse aqui tem o número 1, quer dizer que ele é o primeiro, tá? Ele é o que vem na primeira posição. E o que eu já falei agora há pouco, para afirmar isso, né? O R é a razão da PA e o Q é a razão da PG. Tá? Então, se aparecer uma PA, a razão sempre vai ser escrita pela letra R. E se aparecer uma PG, a razão sempre vai ser escrita com a letra Q. Ok? Então, o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui vai ser a sequência disso, né? A gente vai trabalhar com a soma dos N termos da PA. A gente vai ver como que é possível somar vários elementos, vários números que estão na minha sequência para encontrar um resultado único, tá? Para somar eles e encontrar um único valor. Isso a gente vai ver na PA e a gente também vai ver na PG, tá? A gente vê de forma separada, né? Porque como a gente já acabou de ver, ela segue regras diferentes. Então a PA faz o cálculo de um jeito, a PG faz um cálculo de outro jeito. Então a gente vai estudar elas de forma separada, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? A ideia para você chegar no resultado é a mesma, é você encontrar a soma daquela quantidade, aqui o N, tá? Ele vai ser a quantidade de termos, a quantidade de elementos que eu quero, tá bom? Vamos ver, vamos começar pela PA então, tá? Soma dos N termos da PA. A gente vai sempre somar seguindo essa fórmula. Então essa daqui é a formulinha da soma, tá? Tem o S aqui já para dar essa dica. O N, como eu falei agora há pouco, ele é a quantidade de elementos, tá? Então eu quero somar tantos elementos. Eu quero somar 10 elementos, então vai ser S10. Quero somar 8 elementos, então S8, tá? O N vai ser a quantidade dos elementos, tá bom? O A1 e o AN, isso daí a gente já viu da outra formulinha, né? O N que eu falei agora há pouco é a quantidade de elementos, e ela tem um detalhe, ela vai ser sempre dividida por 2, então a gente vai dividir por 2 o resultado que aparecer aqui em cima, tá bom? Só para a gente poder esclarecer então, olha lá, SN é a soma dos termos, tá? O N é a quantidade de elementos, ok? O A1 é o primeiro elemento, e o AN é o último elemento. Aí você pode parar para pensar, bom, no começo do vídeo eu falei do AN, eu falei da regra geral, né? E é mais ou menos isso que a gente vai estar utilizando aqui também, né? Então a gente tem que sempre lembrar que a fórmula geral vai ser utilizada para descobrir um certo valor. Nesse caso, como eu preciso do último elemento, como eu vou precisar daquele último valor, tá? Como que eu vou saber quem é o último valor? Só para já explicar rapidão. Eu quero somar 9 números. Então, eu tenho que saber qual é o primeiro, né, o primeiro elemento. E se eu vou somar 9 números, o último elemento, o último número vai ser o nono.
Então eu tenho que descobrir quem vai ser o A9 para poder saber o último número. Aí eu quero fazer a soma de 15 elementos. Então o A15 ele vai ter que aparecer. E é por isso que aqui a gente vai falar que o AN é o último elemento, que é aquele número que eu tenho que também utilizar na conta. Só que se você não conhece ele, aí você vai ter que usar a fórmula geral, que a gente já viu aqui, eu já expliquei no começo da aula também, né? Que é essa fórmula aqui, ó, AN, né? Aqui ela vai ser usada para descobrir qual é o último elemento, geralmente, né? Esse último elemento é um número que está mais para frente, então por isso que a gente vai usar essa fórmula, né? Vai ser igual o A1, que é o primeiro elemento, mais, agora entre parênteses, né, o n menos 1. Né, o n vai ser a quantidade. Quero somar 10 elementos, então aqui vai ser o 10. Quero somar 20 elementos, então aqui vai ser o 20. Tá? Vezes r. O r é a razão. Olha que a razão não faz parte da conta da soma. Tá? A razão da PA só faz parte da fórmula geral. Okay? Então é aqui que você vai ter que usar a razão. Se por acaso o exercício te deu, né? Só na fórmula geral. Na fórmula da soma não tem razão nenhuma, tá bom? Vamos ver um exemplo aí para ficar mais fácil. Ó, eu vou somar os 10 primeiros elementos da PA 2, 6 e 10. Então, eu preciso dos 10 elementos aqui e fazendo uma soma, tá? E eu só conheço esses 3. Só com esses 3 eu já consigo encontrar algumas informações, tá? Só que ainda assim eu não sei qual é o 10º elemento. Lembra que para fazer a soma eu preciso do último elemento. Então, se eu quero 10, eu preciso saber quem é o A10. Então, nesse momento eu não sei. Para descobrir quem é o A10, eu vou precisar da fórmula geral. E agora eu vou ter que descobrir qual é o A10 usando essa fórmula para depois a gente poder fazer a soma. Então eu tenho que organizar minhas ideias. Ó, o A1 é o primeiro elemento, ele é o 2. O nosso AN, que é o comecinho aqui, ele vai ser o A10, né? Já falei isso, o N agora vai valer 10. O nosso N, né? Valendo 10 para fazer isso acontecer. E a razão, você não está vendo ela aqui. Mas o 2 virou 6 e o 6 virou 10. Então, para o 2 virar 6, aumentou 4 unidades. Para o 6 virar 10 também 4 unidades. Então, quer dizer que a nossa razão é uma razão 4. Ele está indo de 4 em 4, tá bom? Então, eu vou usar isso para fazer a nossa conta e ela vai ficar assim, ó. O AN virou A2, o N virou 10 e a razão virou 4. A gente sempre começa pelo parênteses, né? Na última aula a gente também já viu sobre isso. Então, olha lá, 10 menos 1 virou 9, certo? E aqui, cuidado para não confundir, né? A gente não pode fazer a soma. Eu tenho que multiplicar. Então, eu vou fazer a multiplicação. 9 vezes 4 é 36. E agora eu tenho o 36 mais 2, agora eu posso fazer. Então, eu descobri que o A10 vale 38. Então, o 38 é o 10º elemento que eu preciso para fazer a soma funcionar. Então, agora eu vou na fórmula da soma, e a fórmula da soma já tenho tudo para poder substituir e calcular. O N, ele vale 10, o A1 vale 2, o AN, ó, o AN quem é? O AN é o A10, e o A10 é o 38. E o N, que eu já falei, vale 10. Olha lá como é que vai ficar. Fica com esse jeito, ó. S10 igual a 2 mais 38 vezes 10 dividido por 2. Tenho que fazer o parênteses primeiro. Então, ó, percebe que sempre começa pelo parênteses, tá? Então, vou fazer o parênteses primeiro, é o 2 e o 38, né? Vão somar. 2 mais 38 deu 40. Agora eu vou fazer o 40 vezes 10. E aí, fazendo 40 vezes 10, eu tenho 400. E depois, para fechar a nossa soma, para achar o resultado, é só dividir. 400 dividido por 2. 400 dividido por 2 vai dar 200. Então, a nossa soma dos 10 elementos, né, dos 10 primeiros elementos aqui, vai virar 200. Então, S10, a soma dos 10 elementos, é igual a 200. Assim que a gente faz a conta da PA, em alguns casos, ele vai já mostrar qual é o último elemento. Se ele mostrar qual é o último elemento, aí você não precisa fazer essa primeira etapa. Só que na maioria das vezes ele só mostra assim. Tá? Ele só mostra a sequência, ele te fala até onde que ela vai, e aí você tem que primeiro fazer essa parte para depois fazer a soma. Então por isso que a gente está vendo agora a soma depois de ter visto a fórmula geral, porque ela segue uma sequência. Tá? Então vamos lá para a soma da PG. Ela vai ter o mesmo raciocínio, né? Ela vai procurar a soma dos elementos, só que ela vai ser um pouco diferente.
ela vai ter agora a razão aparecendo no meio da fórmula. A gente vai utilizar a razão, lembra que a razão é o quê, né? E aí a gente vai substituir esses elementos e eu não preciso do último número. Então aquela da PA eu precisava do último número e não usava a razão. Aqui eu vou usar a razão, mas eu não preciso do último número. Então tem alguns detalhes específicos aí de cada uma que vai ajudar a gente a entender melhor o que eu vou ter que fazer e não confundir também, tá bom? Vamos lá organizar isso aqui então. SN é a soma dos termos. A gente já viu isso lá na PA, então acho que aí já fica um pouco mais claro. O N é a quantidade de elementos. A gente também viu isso lá na PA, então onde aparece o N aqui, vai ser a quantidade de elementos que eu quero. Quero somar 15 elementos, quero somar 9 elementos, né? Esse vai ser o N. O A1 é o primeiro elemento, então esse eu acho que já está ficando cada vez mais fácil de lembrar, a gente já viu isso desde a última aula. E o Q é a razão. Então, entendendo como aquela PG funciona, né? Entendendo a razão dela, a gente vai poder colocar ela aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver um exemplo agora para ficar mais fácil. Vamos somar a soma dos 4 primeiros elementos da PA com A1 igual a 2 e Q igual a 3. Aqui eu coloquei uma com 4 elementos, só porque ela vai ter uma potência, né? Então se eu for procurar muitos elementos, vou começar a encontrar números absurdos, números muito grandes. Então eu vou mostrar com um exemplo aqui mais simples para você entender como funciona a ideia, né? Entender o raciocínio, entender como ela trabalha. Então a gente vai operar assim. Então eu coloquei o A1 igual a 2 e o Q igual a 3. Nessa eu não preciso da fórmula geral. Então eu posso ir direto para a fórmula da soma. A fórmula geral da PG ela não vai ser necessária, tá? Por que ela não vai ser? Porque eu vou precisar só da razão e do A1. Eu não preciso saber qual é o último número que eu quero. Então eu só preciso saber da razão e do A1 e, claro, né, da quantidade de elementos para poder fazer a soma funcionar. Então vou colocar a fórmula aqui, a gente vai marcar a parte aqui, o número de cada um, né, o valor de cada um. Lembra que eu falei isso no outro vídeo? E é muito importante você marcar aqui do lado, né, no canto, pode ser aqui do lado esquerdo, do lado direito, onde você achar que fica melhor, as informações. Porque quando você for substituir cada coisinha no seu lugar, vai ficar muito mais fácil. Tá? Então vamos começar pelo A1. O A1 eu já falei aqui no exercício, né, ele vale 2, então esse já está fácil de montar. A soma, né, o SN da fórmula vai virar S4, porque eu quero achar a soma dos 4 números. O nosso N está valendo 4, é a quantidade que eu quero somar, e a razão está valendo 3, é de enquanto em quanto ele está multiplicando. Então vou substituir tudo isso, olha como ficou, S4 igual a 2, que é o A1, vezes, entre parênteses, 3, razão, elevado à quarta potência, né? O 4 é o N ali, está no expoente, menos 1, e dividido por 3 menos 1. Né? Embaixo também entra a razão. Agora a gente vai fazer a potência. Cuidado aqui, porque eu vim falando de parênteses, 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 só que aqui eu não posso fazer primeiro parênteses, eu preciso fazer primeiro a potência. A potência que tem que ser feita primeiro, porque o negativo aqui, o menos, né, a subtração, ela é feita depois da potência. Potência é prioridade, tem que fazer ela primeiro, tá? Então, 3 elevado à quarta. O que é o 3 elevado à quarta? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 repetindo 4 vezes. Então, depois que a gente multiplica, aparece 81, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Agora eu posso resolver o parênteses, agora eu consigo resolver essa conta aqui no meio, tá? E aí 81 menos 1, bem fácil de fazer, eu vou jogar ali para cima. 81 menos 1, 80. E agora multiplico em cima, 2 vezes 80, 160. E vou dividir. 160 dividido por 2, 80. Então a soma dos 4 primeiros elementos de uma de uma PG, que tem A1 valendo 2 e o Q valendo 3, é 80. A soma dos 4 elementos é 80. Então, pessoal, essa foi a aula, tá? Os dois tipos de soma. Se ficou alguma dúvida dentro de algum processo, volta o vídeo, dá uma olhada de novo, tá? Na hora de fazer os exercícios também, procura marcar o que é cada coisa, faz com calma os exercícios para a gente poder fazer certinho. E aí qualquer dúvida é só dar uma outra olhada aqui que a gente vai ter tudo aqui montadinho, beleza? Até mais, pessoal!